Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Mais uma gravação para a gente deixar aí para os irmãos, para meditação, aprendizado nosso e nesse momento de reclusão que a gente possa desfrutar da palavra de Deus, da sua orientação, para que a gente possa proceder de uma forma mais agradável a Deus. E hoje nós queremos falar sobre a oração. Nós vamos utilizar o texto de Efésios capítulo 6, versículo 18, que diz assim: capítulo 6, versículo 18: com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Pelo menos 6 observações nós podemos fazer nesse texto, mas a gente sabe que o apóstolo Paulo anteriormente está falando de uma guerra. Ele está falando de armadura de Deus, ele está falando de uma arma como a espada, que é a palavra de Deus, e agora ele se utiliza do expediente para falar para nós da oração. Ele está dizendo para nós que a oração é uma ferramenta importante, é uma arma importante na nossa batalha do dia a dia. Então, vamos observar que uma primeira observação que nós fazemos é que ele fala que nós devemos orar em todo o tempo. Ou seja, é alguma coisa constante, é algo que em todo instante nós estamos fazendo, não tem outra possibilidade. O apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses 5,17, ele vai dizer que devemos orar sem cessar, ou seja, é algo constante, algo permanente que nós devemos fazer, que é a oração. E a oração nessa batalha, ela, como já dissemos, é uma arma importante para que nós possamos vencer as dificuldades, as batalhas e esta pandemia que nós temos visto e por isso estamos reclusos. Segunda observação que nós fazemos nesse texto é a natureza da oração. Diz que a palavra de Deus nos diz que nós temos algumas orações específicas, por exemplo, oração de intercessão, oração de adoração e louvor, oração de ações de graças, oração de invocação. Isso nós fazemos na liturgia do nosso culto. Mas aqui Paulo vai falar suplicar, oração e súplica. É uma oração de petição, é uma oração que tem objetivo. Nós temos que pedir a misericórdia de Deus sobre nós, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre a nossa igreja, sobre o mundo, sobre os nossos governantes que estão lutando contra esta pandemia. E isso deve ser em todos os sentidos da nossa vida, não especificamente só por causa da pandemia. Então, nós devemos fazer uma oração de petição. Me lembra aqui de Jairo, em Marcos capítulo 5, versículo 23, que diz que insistentemente suplicou. Ele suplicou com insistência a Jesus. Para quê? Que fosse na casa dele, impusesse as mãos e a filha dele, que estava morta, pudesse viver. E viveu, nós sabemos disso. Então, é esta oração de petição, é uma oração de súplica, é uma oração insistente. Terceira observação é a esfera, o ambiente dessa oração. Diz-nos o texto que a oração é feita em todo o tempo no Espírito. E quando a gente pensa no Espírito, como é que deve ser feita essa oração no Espírito? Paulo aqui dá uma dica. Antes ele fala que a palavra de Deus é a nossa espada. Então é sobre e com a palavra de Deus que nós oramos no Espírito. Mas quando se fala no Espírito, eu penso em pelo menos 3 passagens bíblicas a mais. Primeiro, Judas 20, que vai dizer assim, a expressão orando no Espírito. Judas 20, você pode ver na sua casa, vai dizer orando no Espírito. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 14 e 15, Paulo vai falar que orarei no Espírito. Depois ele incentiva no versículo 15 a fazer esse tipo de oração no Espírito. Eu queria que você lesse esse texto, nós vamos lê-lo aqui, para que um texto que todos nós conhecemos, mas o nosso enfoque agora, por hora, será sobre esta expressão do apóstolo Paulo, que ele fala de uma oração no Espírito. Diz assim o versículo 14, porque se eu orar em outra língua, o meu Espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Versículo 15.
Que farei? Pois orarei com o Espírito. Ele incentiva essa oração com o Espírito. Ele diz no versículo: o meu Espírito ora de fato. Depois no versículo: orarei com o Espírito. Ele está falando do Espírito do homem interior, da alma. E ele está dizendo que essa oração é incentivada pelo Espírito Santo de Deus, é impulsionada pelo Espírito Santo de Deus. Gálatas capítulo 4, versículo 6, Paulo já vai mostrar para nós uma oração que é feita em nós e por nós, pelo Espírito Santo, que dentro de nós ele faz com que nós clamemos: Abba, Pai da salvação. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. O Espírito Santo em nós clama no nosso homem interior: Abba, Pai. Abba, Pai. E ele aparece aqui, essa expressão no versículo 16, orando no Espírito. Ou seja, é o Espírito Santo trabalhando com a palavra no nosso coração mediante as nossas petições. Paulo vai dizer em Romanos capítulo 8, versículo 26, que existe uma oração do Espírito por nós diante do Pai com gemidos inexprimíveis. Ou seja, os nossos gemidos, as nossas petições, o Espírito Santo, quando não sabemos orar, ele pega isso e leva ao trono de Deus, ao trono do Deus Pai. E Deus sabe o que passa no nosso coração e o Espírito conhece a mente de Deus. Por isso, o Espírito intercede, nos ajuda nesta intercessão para que a resposta venha, porque ele vai orar de acordo com a vontade do Pai. Então, nós devemos orar em todo tempo. A nossa oração é uma oração de súplica, a natureza da nossa oração é uma oração de súplica, com insistência, como foi com Jário. A esfera da nossa oração é no Espírito, e depois ele vai usar a palavra perseverança. Então, nós devemos perseverar na oração. Perseverança na oração era uma prática da igreja. Paulo, capítulo 4 de Colossenses, no versículo 2, ele vai dizer assim: perseverem ou perseverai na oração. A igreja deve perseverar na oração. Nós temos uma súplica, nós temos uma oração específica sendo feita, nós temos uma petição específica sendo feita. Nós não podemos nos desanimar, nós devemos perseverar nesta petição, nesta oração. E a igreja, como já dissemos, ela sempre perseverou na oração. Lá no cenáculo aparece a expressão assim: perseverando na oração. Eles estavam ali, Maria, todos eles estavam ali perseverando na oração. Atos 2:42 vai dizer que devemos perseverar na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, na comunhão e nas orações. Perseverança. Nós devemos perseverar na oração. Quinto, vigilância. Ele diz: para isto, vigiando, nós devemos vigiar. Jesus mesmo, em Marcos 13, falou: vigiai e orai. Nós devemos estar, assim, vigilantes e também, em concordância com isto, orando. Então, nós temos um tempo de oração, em todo o tempo. Nós temos esta natureza da oração, que é de súplica. Nós temos este ambiente da oração, que é no Espírito. E nós temos que perseverar nessa oração com vigilância, vigiando e orando
com perseverança. Sexto e último ponto que nós devemos pensar hoje nesse texto se encontra no final, que ele volta a falar de súplica, de petição nesta oração, mas sem discriminação. Ele diz lá, orar com súplica por todos os santos. É uma obrigação da igreja orar por todos os santos. É uma obrigação nossa orarmos pelos nossos irmãos, independentemente de viés denominacional. Nós devemos orar pelos santos, por aqueles que Jesus Cristo morreu e ressuscitou por eles e derramou o seu sangue na cruz do Calvário. Nós temos esta incumbência de suplicarmos pelos santos, pela igreja, pelos nossos irmãos. A gente sabe que a pandemia que nós estamos passando, se algum irmão que tem a imunidade mais baixa pegar, pode ser fatal. Nós sabemos que existem muitos irmãos nesta situação. Temos que orar pelos santos, temos que pedir pelos santos, temos que buscar em petição a Deus pelos santos, temos que orar em todo o tempo, temos que orar suplicando, temos que orar no Espírito, temos que perseverar com vigilância nesta oração e temos que orar também por todos os santos. Por todos os santos, por todos os nossos irmãos. A oração não é para fazer a nossa vontade no céu. A oração é para fazer a vontade de Deus na terra. Me lembro de Jesus nos ensinando a orar o Pai Nosso. E tem uma vontade de Deus lá no Pai Nosso que foi dita, que é realizada no céu. Ou seja, os anjos, os seres angelicais recebem as ordens de Deus e eles executam essas ordens. Tem uma oração, tem um pedido que é feito no céu e que é obedecido. Assim deve ser aqui na terra também, que a vontade de Deus seja estabelecida no céu, como é no céu, assim também na terra. E que não seja feita a nossa vontade, seja feita a vontade dele. Seja feita a sua vontade, assim na terra como é feita no céu. Que essa vontade que é estabelecida no céu seja estabelecida na terra. Que a nossa oração de súplica e petição não seja que Deus faça com que sua vontade seja estabelecida somente no céu, mas também seja estabelecida na terra. A oração não é para fazer a nossa vontade no céu, mas para fazer a vontade de Deus na terra. Seja feita a tua vontade, assim na terra como é feita no céu. Que Deus nos abençoe, irmãos. Que Deus resplandeça o seu rosto sobre nós. Que Deus nos dê a paz que só Ele pode dar. Que Deus dê esse espírito de perseverança na oração. Que nós possamos perseverar. Com certeza, irmãos, neste ambiente de experiências com Deus, nós voltaremos às nossas atividades de forma diferente. Com certeza Deus vai impulsionar nos nossos corações, no nosso espírito, assim como o Espírito de Deus que está em nós faz com que nós clamemos Abba Pai. Esse mesmo Espírito que testifica que nós somos filhos de Deus, esse mesmo Espírito vai testificar em nós que nós precisamos voltar diferentemente para os nossos cultos, ou os nossos ambientes de culto a Deus, nos nossos templos, nas nossas igrejas. Nós oramos e pedimos a Deus essa orientação e que nós sejamos assim, orando perseverantemente ao Senhor, em nome de Cristo. Amém.